Bom dia a todos. Hoje, dia domingo, dia 14 de agosto. Mais um vídeo no canal André Offer e na página do Facebook André Offer. Hoje está um dia bonito, são 9 horas da manhã, um dia bonito, ensolarado. E aqui no sul, no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Chapada, já dá para perceber que a primavera está iniciando. Aqui no interior a gente percebe que ela inicia antes. Oficialmente ela inicia em 21 de setembro, mas agora em agosto já dá para perceber que o clima não é mais tão frio, tem mais sol e as flores, as árvores estão todas começando a brotar. Então, na verdade, a primavera já está iniciando. Isso é muito bom. Ainda bem que terminou esse frio. Não gosto do inverno. Mas o vídeo de hoje é para falar sobre igrejas. Sobre a história da igreja de Jesus durante os anos. A história das igrejas conforme Apocalipse. Em Apocalipse você tem a história das 7 igrejas. Em Apocalipse, vamos ver aqui na minha Bíblia. Apocalipse você pode acompanhar na sua Bíblia. Em Apocalipse 2, Apocalipse 2, começa a história das igrejas. Apocalipse 1, aqui. Apocalipse 2 começa: carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas que existiam no tempo de João e também 7 períodos da história da igreja, desde o início até os dias de hoje. É descrito no livro do Apocalipse, a partir do capítulo 2. Você pode acompanhar em sua Bíblia. Então, existe realmente uma igreja de Jesus na Terra. Existe um movimento dos chamados desigrejados, que eu conheci e entendo um pouco, que eles dizem que Jesus não tem uma igreja com templos na Terra, que a igreja somos nós, pessoas. Sim, isso é verdade. A igreja é as pessoas. É um grupo de pessoas que pensam igual. Isso é a igreja. Mas existe uma instituição igreja também, que é a igreja oficial de Deus na Terra. E ela passou por vários processos. Não foi Jesus que fundou, mas foram os apóstolos que fundaram essa igreja. E é a igreja de Jesus na Terra. Realmente existe essa igreja. Jesus tem uma igreja na Terra, um povo. Mas aí, volto a falar para vocês todos conhecem a parábola do joio e do trigo. Em todos os períodos, em todas as denominações, em todas as épocas, Deus teve sempre o seu povo. E no meio de cada igreja, de todas, inclusive da minha igreja, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, existe o joio e o trigo. Existem as pessoas do bem e as que não são do bem.
Existem as que são do povo de Deus e as que não são. Em todas as igrejas, na católica, na evangélica, Assembleia de Deus, a Igreja Adventista, existe o joio e o trigo. E na volta de Jesus, o joio e o trigo vão ser separados. Jesus disse para deixar o joio e o trigo crescerem juntos até a volta de Jesus. Na volta de Jesus, os anjos vão recolher o joio, amarrar em feixes e queimar o joio, e o trigo eles vão recolher e levar para os celeiros de Deus, ou seja, para o céu. Então está chegando a hora, estamos próximos da vinda de Jesus, em que as duas sementes, o joio e o trigo, serão separados. Você precisa ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai entender tudo que eu estou falando. Inclusive, eu tenho a minha Bíblia aqui, mas eu não leio ela. Eu procuro falar com minhas palavras, mas aí é o tema de casa para você. Leia a Bíblia e veja se o que eu falo está realmente na Bíblia, né? É baseado o que eu falo na Bíblia. O que eu falo está escrito na Bíblia, só que eu falo com minhas palavras. Brevemente eu vou estudar mais antes de fazer um vídeo e vou passar algumas referências, começar a ler um pouco mais a Bíblia, para vocês verem que realmente o que eu falo está na Bíblia. Por enquanto, vocês têm que confiar em mim. O que eu falo, praticamente tudo está na Bíblia. E outra coisa, eu também não sei toda a verdade. Eu sou um estudante, assim como você. E hoje eu posso falar alguma coisa, e se eu estudar mais e Deus me der mais luz, eu posso mudar de opinião. Eu não sou inflexível. Se daqui a algum tempo eu falar alguma coisa e depois de algum tempo ver, não, mas eu estava errado naquilo, eu tiver conhecimento, eu volto atrás. Eu faço um novo vídeo colocando o novo ponto de vista. A gente está nesta terra para aprender. Ninguém sabe tudo. E quem achar que sabe tudo e não muda de ideia, está errado, porque às vezes a gente pode ter uma ideia e está enganado. E quando aprende a verdade, tem que assumir a verdade. Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Fazem 7 anos que eu estudo as Escrituras, a Bíblia. Aprendi muita coisa, eu sei muita coisa que eu não posso até falar, muita coisa que eu falar aqui as pessoas vão ficar brabas, por isso eu tenho que falar aos poucos, conforme as pessoas vão aprendendo. E a verdade tem que ser dita. Esse mundo, você é inteligente, você já percebeu que esse mundo é um mundo cheio de mentiras, de corrupção, de enganos, né? E à medida que você vai descobrindo as verdades, você tem que ir anunciando e falando para as pessoas. E eu, pessoalmente, tenho o meu ministério pessoal. É o Ministério Pessoal Adventista do Sétimo Dia. O nome desse ministério é Jesus é a Solução. Esse é o meu ministério. Eu não sou pastor, até gostaria de ser pastor, mas aí teria que fazer faculdade, né? Fazer o curso de teologia, que não existe aqui em Chapada. Você teria que mudar de cidade, e são vários anos, acho que 4 ou 5 anos de estudo, e para mim seria muito complicado agora nessa fase da vida. Mas eu gostaria de ser um pastor adventista. Mas como eu não sou, a nossa igreja incentiva os ministérios pessoais. Você pode, como leigo, como participante da igreja, ter um ministério. E isso que eu fiz. O meu ministério, ele é pessoal, ele é adventista do sétimo dia, mas ele não é da igreja, não tem nada a ver com a igreja, e se chama
ministério pessoal adventista do sétimo dia, Jesus é solução. Adventista quer dizer advento, a vinda de Jesus. A primeira já aconteceu e agora nós estamos esperando o segundo advento, que é a volta de Jesus. E do sétimo dia do sábado, sábado, dia do Senhor, conforme os 10 mandamentos. Na Bíblia você encontra os 10 mandamentos em Êxodo 20. Olha aí na tua Bíblia, vai lá, pega a tua Bíblia e vê quais são os 10 mandamentos. Em Êxodo 20 você vai ver lá que o quarto mandamento é o dia que Deus abençoou e santificou, é o sábado e não o domingo. O dia certo do Senhor é o sábado. Mas voltando aqui ao assunto do vídeo, que é sobre as igrejas, eu vou falar rapidamente, eu fiz um resuminho aqui sobre as igrejas. Se você quer saber mais, você tem que estudar. E eu indico para vocês os ensinamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É a igreja que está mais certa de todas as igrejas que eu conheço. Então eu não posso passar todo o conhecimento que eu tenho para vocês. Isso é uma missão que cabe a você. Você tem que se interessar e estudar. E isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é sair pulando, gritando, chorando, dando cambalhota, se jogando no chão. Isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é isso aqui, ó, é entendimento, é razão, é aprender a verdade, é pesquisar, é estudar, aprender a verdade de Deus. Isso é o Espírito Santo. Vamos ver aqui então, vamos falando das igrejas. Eu fiz um gráfico aqui. Vamos ver aqui. Que aqui eu vou mostrar para vocês o resumo que eu fiz das igrejas. Se você for lá em Apocalipse 2, você vai ter as 7 igrejas do Apocalipse. Vamos ver aqui. Tá bom. Aqui, ó. As igrejas, ó. Eu fiz um gráfico aqui. Então nós temos as 7 igrejas, conforme os ensinos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mais uma vez, mais uma dica que eu dou para vocês. Pesquisem os estudos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que vocês estarão estudando a verdade. Conforme os estudos da Igreja Adventista do Sétimo Dia são conforme esse livro aqui, ó. A Bíblia Sagrada. Todos os ensinos da Igreja Adventista do Sétimo Dia estão baseados aqui, ó, na Bíblia Sagrada. O melhor livro do mundo. Então vamos lá. São 7 igrejas. A primeira igreja é de Éfeso. Ela foi do ano 31 até o ano 100. Então aqui está o gráfico. No ano 31, acompanhe aqui com o mouse. O ano 31 começou a igreja de Éfeso. Foi do ano 31 ao ano 100, até o ano 100. Aqui 100%, era uma igreja 100%. Ó. Começou muito bem, lá em cima. Por que começou bem? Porque 31 foi o ano que Jesus morreu. E depois da morte de Jesus, os apóstolos começaram a igreja, fundaram a igreja. Eles se reuniram em pessoas, eles não tinham templos, mas eles se reuniam em casas. Era um grupo de pessoas. Os cristãos, os do caminho, os seguidores do Nazareno, de Jesus de Nazaré. Então, nesse período do ano 31, quando Jesus foi morto, até o ano 100, perfeito, a igreja era pura. Ela estava de acordo. E do ano 100 ao ano 313 é o segundo período da igreja, a segunda igreja, Esmirna, do ano 100 ao 313. Está aqui, ó, a segunda igreja, Esmirna, do ano 100 até 313. Continuou a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos. Continuou 100%, ó, seguiu o exemplo de Éfeso. Só que aqui, em Esmirna,
começaram a perseguir, a matar os cristãos. A perseguição pelo Império Romano foi muito forte. Os cristãos eram mortos. Você conhece essa história? Que eles eram mortos no Coliseu, queimados, entregue às feras. Então foi um período difícil de perseguição. E ele terminou em 313. O que houve em 313? Aí começou o próximo período da igreja, que é a igreja de Pérgamo. Mas o que aconteceu? Terminou a perseguição, mas foi um custo muito pesado para a igreja. Por quê? Porque o Império de Roma, o imperador Constantino, ele tomou conta da igreja dos apóstolos. Ele fez a igreja dos apóstolos a igreja oficial do Império Romano. Única coisa boa que teve foi que pararam de matar os cristãos. Só que o que aconteceu? Olha aqui no gráfico, a igreja de 100% desceu a 0%. Por quê? Porque aqui é a igreja dos apóstolos, que era em Éfeso e Esmirna, passou a ser a igreja oficial do Império Romano. Do Império Romano que dominava o mundo, que era mundano e que matou Jesus Cristo, com a ajuda dos judeus. Então, o paganismo entrou na igreja. Roma, o Império de Roma tomou conta da igreja e entrou na igreja apostólica. E uma igreja que vinha 100%, caiu a 0%. Aqui, ó, o Império Romano, religião oficial do Império Romano, o cristianismo, e entrou o paganismo na igreja. Constantino, houve o primeiro decreto dominical, mudaram o sábado para o domingo. Tudo isso aconteceu nesse período de Pérgamo, que foi do ano 313 até 538. Ou seja, a igreja afundou. Foi lá a zero. Ó. Foi o pior período da igreja. Aqui é o terceiro, é Pérgamo, até eu sublinhei aqui, do ano 313 até 538. Foi a desgraça da igreja. O Império Romano adotou o cristianismo como a religião oficial do império. Então, a igreja passou a ser a igreja e o poder político se uniu com a religião. O paganismo entrou na igreja, corrompendo toda a igreja, né? Foi um desastre aqui, ó. De 313 a 538, ela foi de 100% a 0%. Pior igreja, período da igreja. Chegamos assim à pior igreja, no ano de 538. Mas, em compensação, no ano de 538 começou a recuperação, com a igreja de Tiatira, que foi aqui a igreja de Tiatira, do ano de 538 até 1517. 1517 foi a época da Reforma Protestante, com Martinho Lutero. A verdade começou a voltar para a igreja começou a se purificar de novo. A verdade foi crescendo aqui, como você pode ver no gráfico. As verdades foram sendo descobertas e voltaram para a igreja. Então, temos o período de Tiatira, de 538 a 1517. Já houve um progresso na igreja. Começaram as verdades a voltar para a igreja. E no ano de 1517 a 1798, é a igreja de Sardes. Mais um avanço na verdade, né? Foram avançando nas verdades. Uma coisa que eu esqueci de falar. Até o ano de 1517, só existia aqui a Igreja Católica Apostólica Romana. Por que romana? Do Império Romano, a Igreja de Pérgamo aqui, que o Império Romano entrou na Igreja Apostólica. Aí virou a Igreja Apostólica Romana, do Império Romano. Foi até o ano de 1517. Em 1517, houve a Reforma Protestante. Só existia a Igreja Católica. Aí Martinho Lutero
saiu da Igreja Católica, ele era um padre católico, e fundou a Igreja Luterana, Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Os luteranos, os evangélicos, a primeira igreja que apareceu depois da Igreja Católica de Roma. Então, tinha a igreja, só existia a Igreja de Roma, e daí apareceu a primeira, os evangélicos. Já havia duas igrejas. E a partir de 1517 surgiram todas essas outras igrejas que nós temos hoje. Foi aqui em 1517, depois em 1517, que começaram a surgir várias igrejas. E hoje temos milhares e milhares de igrejas, né, diferentes. Tá? Então foi em 1517 que começam a surgir outras igrejas. Até 1517 só existia a Igreja Católica Apostólica Romana, do Império Romano. Então aí, em Sardes, de 1517 a 1798, surgiram várias igrejas. Tá. Em 1700, as datas aqui, ó, eu não vou explicar, você vai ter que estudar o ensino da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Procura uma Igreja Adventista do Sétimo Dia, faz os cursos que eles oferecem, conversa com as pessoas e elas vão explicar o porquê dessas datas, né? Eu não vou, nem tem condições de explicar tudo aqui, senão o vídeo seria muito longo. E outra coisa, vai aí do teu interesse. É de propósito. Se você se interessar, você tem que pedir ao Espírito Santo e ir atrás, correr atrás e estudar. Para estudar, isso é o Espírito Santo, estudar os ensinos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que explicam tudo, essas datas, o porquê de cada data, o porquê que aconteceu cada coisa. Deixa de preguiça e vai atrás. Inclusive tem a TV, você já ouviu falar na TV Novo Tempo? Procura na Sky e na Parabólica, no T, de TV Novo Tempo. Lá assiste essa TV, lá eles dão a dica de vários cursos bíblicos, que inclusive eles mandam gratuitamente um curso bíblico por mês para você. É só você pedir. Assiste a TV Novo Tempo, que você vai ter vários cursos bíblicos. Inclusive a TV Novo Tempo, ela é de propriedade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você tem que deixar de preguiça e estudar. Nada cai de graça do céu. O que eu sei até hoje foi fruto de muito estudo mesmo. Já fazem 7 anos que eu estudo a Bíblia Sagrada, né? Então, nós paramos aqui na igreja de Sardes, que foi de 1517, com a Reforma Protestante, começaram a surgir todas as igrejas. Até 1517 só existia a Igreja do Império Romano. E de 1517, a primeira que apareceu foi com Martinho Lutero, a Igreja Luterana. E depois todas as outras igrejas que existem hoje. E foi até o ano de 1798. Em 1798 aconteceu uma coisa muito importante que eu não vou falar para vocês. Fica aí uma curiosidade para vocês pesquisarem e ir atrás para descobrir o que aconteceu em 1798. Então, e de 1798 a 1844, chegamos aqui, ó, no período da Igreja de Filadélfia, a Sexta Igreja, 1798 até 1844. Em 1844 também aconteceu uma coisa importantíssima, mas eu não vou explicar aqui, talvez em outros vídeos eu explique. Eu vou deixar que você corra atrás e você estude os ensinos da Igreja Adventista e descubra o que aconteceu em 1844. E em 1854 nós chegamos de novo aqui, ó, a linha aqui da Igreja Apostólica. A verdade foi praticamente toda ela restaurada. Em 1844,
A igreja de Jesus voltou a ser como a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos de Éfeso e Esmirna, aqui em 1844. Em 1854, que houve em 1884, eu só vou dar uma dica, o movimento do Advento, que se pregou praticamente no mundo inteiro e com muito mais força nos Estados Unidos, que em 22 de outubro de 1844 seria a volta de Jesus para a Terra. Todo mundo acreditava, todo mundo não, muitas pessoas acreditaram que era a volta de Jesus. Então houve um reavivamento e reforma na igreja. Só que não aconteceu. Em 1844, Jesus não voltou. Eles marcaram a data de 22 de outubro de 1844. Mas eles apenas erraram o acontecimento. Os estudos estavam todos certos. Mas o que aconteceu? Em vez de Jesus voltar para a Terra em 1844, ele em 1844 iniciou o ministério dele no Santíssimo, no santuário que está no céu. Você não entendeu? Eu sei que não. Por isso, vai estudar. Estuda o que a Igreja Adventista ensina e você vai entender. Em 1884, teve o movimento da segunda volta de Jesus, e desse movimento, que inclusive foi um desapontamento, porque Jesus não voltou, e desse desapontamento surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Desse movimento da volta de Jesus, pregado por Guilherme Miller, surgiu a Igreja Adventista aqui, ó, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí por volta do ano 1860 foi fundada a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que restaurou todas as verdades que foram por terra aqui em 538, na Igreja de Pérgamo. Ó. Foi subindo, a verdade foi restaurada. Hoje, praticamente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia possui toda a verdade da Igreja Apostólica, né? Que foi a Igreja Adventista fundada no ano de 1860 e pouco. Com o nome, o próprio nome da igreja já diz tudo. Igreja são as pessoas. Adventista. Por que adventista? Adventistas quer dizer advento. O que é advento? É advento de Jesus. A vinda de Jesus. Já houve o primeiro advento de Jesus e agora nós estamos esperando o segundo advento de Jesus, que é a volta de Jesus. Então, o advento é a volta de Jesus. Ou a primeira já aconteceu e a segunda nós estamos esperando para o futuro. Mas esse futuro pode ser daqui a muito tempo, pode ser daqui a médio tempo ou pode ser daqui a pouco tempo. Pode ser no curto prazo, no médio prazo ou no longo prazo, mas que ele vai voltar, ele vai voltar. Então, é a Igreja Adventista. E por que do sétimo dia? O sétimo dia é o sábado. Porque o primeiro dia da semana é o domingo. O segundo dia da semana é a segunda. O terceiro dia da semana é a terça. O quarto dia da semana é a quarta. O quinto dia da semana é quinta. O sexto dia da semana é sexta. E o sábado é o sétimo dia. Então, o sétimo dia que Deus santificou e abençoou em Gênesis, lá na criação, é o sábado. Essa é a grande verdade, é a última verdade que a Igreja Adventista do Sétimo Dia recuperou. Então, nós chegamos ao sétimo período da Igreja, que é Laodiceia,
que começa no ano de 1844 e vai até quando? Até a volta de Jesus. Se você vê na Bíblia, não existe mais oitava igreja, nona, décima. A última igreja é essa, Laodiceia. É a sétima. Desculpe. É a sétima e última igreja. Não existe mais igreja depois de Laodiceia. Então ela começou em 1844 com o movimento millerita de Guilherme Miller, da volta de Jesus, que foi um desapontamento, e vai até a volta de Jesus, a segunda volta de Jesus. E essa segunda volta de Jesus vai ser diferente da primeira, do primeiro advento. No primeiro advento, Jesus veio cumprir uma missão, que era morrer por nós, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu por nós para nos salvar. Porque antes de Jesus, no Antigo Testamento, o povo de Deus, ele tinha que sacrificar um cordeiro para pagar os pecados do povo. Você sacrificava um cordeiro no santuário para eliminar, para ter perdão dos pecados. E Jesus isso era só um símbolo do verdadeiro cordeiro que viria. E o verdadeiro cordeiro que tirou todos os nossos pecados foi Jesus, o Cordeiro de Deus. Por isso João Batista chamou ele de o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, porque Jesus morreu como um cordeiro para tirar os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Então, a primeiro advento de Jesus, ele veio com uma missão de morrer para levar os nossos pecados. Mas agora, o segundo advento, quando ele voltar, ele vai voltar com poder e grande glória, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí ele não vem mais para morrer, aí ele vem como o Rei do Universo. E ele vai criar, ele vem para a Terra, ele vem para reinar aqui na Terra, e ele vai criar um novo céu e uma nova Terra. Vai ser totalmente diferente. Então eu só estou dando aqui alguns tópicos. Se eu fosse fazer todo o estudo, levaria horas. Então, agora tu tem o teu tema de casa, que é ir atrás da Igreja Adventista e estudar o que a Igreja Adventista ensina, que daí você vai complementar o estudo e vai entender tudo direitinho. Então, nós estamos agora aqui, 1844 em diante, é a sétima e última igreja. Nós estamos em 2022 e a volta de Jesus pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 20 anos, pode ser daqui a 30 anos, pode ser daqui a 50 anos, pode ser daqui a 100 anos, pode ser daqui a 300 anos, pode ser a 500 anos ou muito mais, mas que uma coisa é certa, Jesus volta para a Terra. E na visão da Igreja Adventista e da minha visão em particular, essa volta, nós acreditamos, é para curto tempo. É uma volta que não está no longo tempo, nem no médio tempo, está no curto tempo. Provavelmente, pode ser que ninguém sabe quando ele vai voltar, só Deus sabe, mas provavelmente tudo indica que será em curto tempo. Breve ele voltará, tudo indica, porque uma data muito importante foi aqui em 1844. Em 1854 começou o julgamento das pessoas. Em 1844 Jesus passou, e o erro, o desapontamento deles foi o seguinte: eles achavam que em 1844 Jesus ia voltar à Terra, que isso está escrito em Daniel 8,14. 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado.
E esses 2.300 tardes e manhã terminou em 1844. Eles achavam que daí era a volta de Jesus, mas não era a volta de Jesus. Tudo estava certo, eles erraram o evento. O evento não era a volta de Jesus. Jesus entrou no Santíssimo do Santuário do Céu para começar o juízo dos mortos. Então, em 1844, Jesus começou a julgar primeiro os mortos. Então, a partir de 1844, todos os mortos estão sendo julgados, de Abel até os nossos dias. Todas as pessoas estão sendo julgadas. Por quê? Porque é a última coisa, antes de Jesus voltar, ele tem que julgar as pessoas. Para quando ele vier, ele vai dar recompensa para cada um. Mas como ele vai saber quem é quem? Por isso se faz um juízo, para saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Daí quando Jesus voltar à terra, ele vai saber quem é dele e quem não é. E esse juízo começou em 1844. Os mortos já estão sendo julgados. Abel, por exemplo, que foi o primeiro morto, ele já foi julgado e agora está indo. E depois que terminar todos os mortos, inicia o juízo de nós que estamos vivos, dos que estarão vivos. E quando terminar o juízo dos vivos, Jesus vem para a terra. Não é maravilhoso como tudo isso faz sentido? Então, essa data aqui de 1844 é chave. Por isso Jesus não podia voltar antes de 1844, porque só em 1844 começaram a julgar as pessoas. Jesus não podia voltar antes sem ter julgado as pessoas. Então, em 1844, começou o juízo. Primeiro pelos mortos, os que já morreram. Depois dos mortos, começa o dos vivos. E quando terminar o juízo dos vivos, Jesus volta. Entenderam? Então, essa data aqui é importantíssima, 1844. Antes disso, não teria como Jesus voltar. Depois de 1844, aí é possível Jesus voltar. Terminando o juízo das pessoas, ele vem. Entenderam? Então, essa volta de Jesus aqui pode ser no curto prazo, no médio prazo ou no longo prazo. Nós acreditamos que, por exemplo, no ano antes de 1844, não havia como Jesus voltar, porque não tinha iniciado o juízo das pessoas. Mas em 1844 iniciou o juízo das pessoas. E nós estamos em 2022. Muitas pessoas já devem ter sido julgadas. Mas os vivos ainda não... Uma coisa que nós sabemos, os vivos ainda não começaram a ser julgados. Ainda não terminou o juízo dos mortos. Por quê? Porque quando começar o juízo dos vivos, Deus vai avisar. Vai haver sinais na terra e no céu, avisando que iniciou o juízo dos vivos. Então, nós que estamos vivos ainda não fomos, nenhum vivo foi julgado ainda. Ainda não terminou o juízo dos mortos. No 6º selo do Apocalipse, inicia o juízo dos vivos. Podemos estar longe, podemos estar perto, a gente não sabe. Mas Deus que está, Jesus que está vivo, porque ele ressuscitou e hoje ele está vivo no céu, ele está fazendo o trabalho dele lá, que é julgar as pessoas. Vocês entendem isso? Isso é fantástico. Essa é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus está julgando as pessoas antes de vir para a terra. Para ele voltar, primeiro ele vai ter que julgar todos os mortos e todas as pessoas vivas. Daí ele vem para a terra.
Isso é só um resumo, isso é uma pequena parte de todo o conhecimento que você tem que saber. Mas como é que você aprende? Você tem que estudar aqui, ó, na Bíblia. Tudo isso é tirado da Bíblia. E ler livros bons, que nem esse aqui, ó. Revelações do Apocalipse. Isso aprendi aqui. Um livro do pastor Samuel Ramos. Inclusive, nesse vídeo aqui, eu não vou colocar o link. Você pode conseguir esses livros. Por isso, ó, você que me segue, quem achar que não quiser me seguir, aprender comigo, tudo bem. Sem problema nenhum. Se você não quiser acreditar, não tem problema. Mas eu acredito que tem algumas pessoas que acreditam no que eu falo. E eu quero que você acompanhe os meus vídeos. E acompanhe quando eu dou uma dica de um livro. Você pode comprar o livro porque é um livro bom que explica a verdade. E esses aqui é muito bom. As revelações do Apocalipse. Mas eu não vou dar agora a dica do livro. Isso vai ser para um próximo vídeo. Os livros do pastor Samuel Ramos sobre Daniel e Apocalipse. Ali você vai entender muita coisa. Inclusive, os livros dele são gratuitos. Ele disponibilizou e-books. Você sabe o que é um e-book? Nem todo mundo sabe. O e-book é um livro digital que você baixa ele no computador e manda imprimir. Eu comprei, eu tive a sorte de comprar o livro ainda que ele tinha para vender. Mas agora ele tem e-books e futuramente eu vou botar aqui num próximo vídeo o link para você baixar os e-books. Inclusive, se você me segue, eu já postei em vídeos anteriores o link para você baixar esses e-books, né? Então, eu falo aqui para quem acredita em mim, no que eu falo. Não é todo mundo. Perfeito, não tem problema. Não precisa todo mundo acreditar no que eu falo. Mas quem acredita, eu falo para essas pessoas. E se você não acredita, pelo menos estuda. Dá uma... me escuta. Escuta o que eu estou falando. Lê os livros que eu indico. E você vai avaliar se tem sentido ou não. Se você achar que não tem sentido, tudo bem. Mas se você vê que tem sentido, o Espírito Santo vai tocar na sua mente. E você vai correr atrás e vai procurar se interessar e vai querer aprender mais destes ensinos, da verdade. Entendeu? Eu tenho meu testemunho particular. Eu era um católico apostólico romano. Mas depois que eu descobri a verdade, eu saí da igreja romana e entrei e batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Inclusive foi no dia 16 de outubro de 2021, o dia que eu completei 52 anos de idade. E isso não foi da noite para o dia. Foram 7 anos de estudo até chegar a essas conclusões. Na verdade, é o estudo da palavra de Deus, principalmente desse livro aqui. Esse livro todos têm que ler. E todo o ensino tem que estar nesse livro aqui, na Bíblia Sagrada. Se o que te ensinarem não está na Bíblia, está errado. Se o que te ensinarem está na Bíblia, está certo. E que nem eu falei, você tem que acreditar em mim. Até é bom você conferir para ver se o que eu estou falando está na Bíblia ou não está na Bíblia. Se o que eu falo não está na Bíblia, está errado. Se o que eu falo está na Bíblia, está certo. Entenderam? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar. Foi só uma pincelada, que é o meu ministério é esse.
O meu ministério não é para explicar tudo para uma pessoa, porque é tanta coisa que não tem como. Meu ministério é para só dar o clique, o pontapé inicial, e depois é contigo. Tu vai ter que correr atrás, vai ter que começar a ler a Bíblia, ler livros bons, estudar o ensino da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e você vai aprender a verdade. E com a verdade, a vida se transforma, você nasce de novo. Jesus falou, vou repetir mais uma vez, em João 8,32, confere aí na tua Bíblia. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem muita mentira nesse mundo, muita. E a verdade você tem que descobrir. Bom, vamos ver quanto tempo tem esse vídeo aqui. Bah, o vídeo já está com 45 minutos, tá muito longo. Vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, me acompanhe o meu ministério. O ministério Jesus é a solução. Para tudo que você pensar na vida, para tudo, em todas as áreas, para qualquer coisa, a resposta é: Jesus é a solução. Então esse é o meu ministério pessoal, que eu tenho aqui uma ilustração. Esse é o meu ministério pessoal adventista do sétimo dia. Jesus é a solução. Aqui eu pus de novo uma ilustração. Cada salvo vai receber do próprio Jesus uma coroa de vitória. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Jesus vai coroar cada um dos seus salvos no céu depois. Os anjos aqui vendo a coroação de um salvo. E aqui está o meu ministério. Ó. Sempre lembre o seguinte: Jesus é a solução. Para qualquer problema, para qualquer dificuldade, até para os momentos de alegria, para as realizações, para tudo, Jesus é a solução. Não existe outra. Jesus, só Jesus, para resolver todos os problemas. Estude os ensinamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que você vai entender tudo. Então, o meu ministério, terminando esse vídeo, eu tenho ele na página no Facebook, você procura por André Hofer, e o canal no YouTube André Hofer. Esse vídeo vai estar na página no Facebook e no canal do YouTube. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Desejo a todos a paz de Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.